Bom dia a cada vereador, cada vereadora, as pessoas que vêm prestigiar seus empregados e empregadas trabalhando, vocês que estão aí nas galerias, vocês que acompanham a sessão a partir da Rede Mundial de Computadores. Enfim, não é esse o motivo de minha fala. Adianto, vereador Samuel, que eu estou inscrito também no Grande Expediente, eu acredito que venho trazer para cá um debate importante, mas não posso começar essa fala refletindo como é interessante a política, né? E como é complexo, né? Eu, sendo possivelmente, junto com a vereadora Elaine, a esquerda dessa casa, a esquerda que faz oposição à prefeitura, né? E não é raro eu precisar vir à tribuna, né, para divergir de uma pessoa que compõe a base pela direita, né? A gente tem aqui um grande acordo entre vários partidos que fazem a base do governo, da extrema-direita até a extrema-esquerda, ou na extrema-esquerda, porque talvez não tenhamos extrema-esquerda aqui nessa casa. Mas é curioso mesmo, porque, veja bem, não é a primeira nem a segunda vez que eu venho dizer que um dos poucos acertos da prefeitura é manter a guarda desarmada, porque guarda é guarda, polícia é polícia, cada um tem uma tarefa, a tarefa da guarda é zelar pelos equipamentos públicos, parques e praças, e essa é uma tarefa que pode ser feita utilizando armamento não letal ou menos letal, como taser, como spray de pimenta, esse tipo de coisa, não arma de fogo. E, de fato, não há nenhuma base científica que nos comprove que a guarda armada reduz criminalidade. Isso não há. Porque não sei quantos municípios do Brasil fizeram. Podem fazer, mas não melhorou. O Cabo de Santo Agostinho, uma das cidades mais violentas, em que há mais assassinatos no nosso país, armou a guarda, continua morrendo gente todo final de semana, à torta e à direita. Então, fica aqui registrada a minha concordância com a prefeitura manter a guarda desarmada. Agora, que não se pense que esse mandato, que é de esquerda, que faz oposição à prefeitura, está aqui para passar pano e para aplaudir o prefeito por tudo. Tanto que venho trazer agora, e repito, estou inscrito no Grande Expediente, porque entendo que esse é um debate relevante, e venho dizer que na audiência pública que foi realizada na última sexta-feira, nós mostramos o resultado de uma pesquisa, vereador Vitor, que foi feita durante mais de 4 meses, utilizando instrumentos da Lei do Acesso à Informação, como o Diário Oficial, como o Portal da Transparência, como pedidos de acesso à informação, e o próprio site do TCE, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E a gente quis, como quer, se debruçar sobre os cachês do Carnaval. Nós não estudamos o recurso completo do Carnaval, nós estudamos apenas os cachês. E note, vereador Samuel, que a gente primeiro perguntou quanto foi que a prefeitura gastou com cachês no ciclo carnavalesco. E a prefeitura respondeu, gastamos 36 milhões de reais com cachês no ciclo carnavalesco. Depois nós perguntamos quais foram os artistas e atrações que receberam que cachê no ciclo carnavalesco, e a prefeitura nos respondeu com uma lista. Note que quando a gente soma os valores da lista apresentada pela prefeitura, nós chegamos em 20 milhões de reais, e não em 36 milhões. Então há uma lacuna relevante de 16 milhões de reais que a prefeitura não diz para onde foi. E sabendo uma atração ou outra, bulindo no site do TCE, que você pode perguntar pelo sujeito da cobrança, a gente nota que muito foi prestado conta ao TCE, a gente não sabe se tudo, mas que não foi dado transparência, nem no portal da transparência, onde a gente não encontra nada sobre números de cachês no Carnaval especificamente, nem através dos pedidos de acesso à informação que esse mandato reiteradamente fez. Dos 20 milhões que nós conseguimos saber para onde foi, a gente foi pesquisar e a gente tem aqui um resultado que nos assusta. A prefeitura se orgulha muito de que mais de 90% das atrações contratadas são de Pernambuco, e é verdade. A nossa pesquisa mostrou mais de 92% das atrações sendo como de Pernambuco. Só que quando a gente vai ver quanto receberam, o cachê que receberam, esses mais de 90% receberam um pouco mais de 60%, ou seja, os menos de 10% que não são de Pernambuco, receberam quase 40% do total de cachês informado pela prefeitura. E aí quando a gente vai perguntar a diferença entre atrações chamadas de chão, que são do carnaval popular, o carnaval identitário, o carnaval do frevo, do maracatu, da ciranda, do coco, do afoxé, a gente percebe que este carnaval de rua representa 52% das atrações, ou seja, mais da metade de quem é contratado, mas que o total dos cachês desses grupos não chega a 18%. Ou seja, a minoria que toca músicas que não fazem parte necessariamente do ciclo tradicional do carnaval,
recebe mais de 80% dos recursos do nosso carnaval em cachês. Então, eu fico por aqui, eu volto no grande expediente, quero muito continuar com essa conversa, que é uma conversa relevante, é uma conversa a favor do carnaval e a favor da cultura popular, que faz o carnaval de Recife ser o carnaval do Recife. Sem ela, não tem carnaval. Muito obrigado. Bom dia, cada vereador, cada vereadora. Inicio minha fala parabenizando o servidor e a servidora público por seu dia, no último sábado, dia 28. A gente não tinha lembrado ainda dessa data, mas saúdo com muito carinho cada pessoa que faz parte da estrutura dessa casa, particularmente aqueles e aquelas que têm vínculo, que são concursados e concursadas, que a gente vai, a gente vem, as votações mudam a composição dessa casa, mas os servidores e servidoras que ficam, às vezes, há décadas, é quem segura essa casa nas costas, e a eles e a elas eu dedico essa fala. E dedico essa fala principalmente porque eu venho falar de um componente, de uma tecnologia do nosso mandato que eu tenho muito orgulho. No meu mandato, Vossas Excelências conhecem, a gente não faz politiquinha, a gente não fica dando opinião. O mandato da gente vai atrás de números, vai atrás de dados, a gente faz críticas o tempo inteiro se perguntando o que é que nós faríamos diferente. Vale muito pouco sair por aí dizendo coisas, às vezes sem pé nem cabeça, né, alegando suposições, é que nem sempre tem impacto na realidade. A gente se preocupa com isso, não apenas porque sou jornalista de formação, tenho muito apego à verdade factual, como também a gente tem muito apego a uma proposta de transformar a política através de, republicanamente, poder criticar. A gente faz oposição aqui desde que entrei nessa casa, mas sempre de forma responsável, sempre de forma abalizada. E dessa vez eu venho falar de coisa grave, é coisa que nos afeta a todos e todas, que é o carnaval. Eu brinco dizendo que no Brasil inteiro, no mês de fevereiro, há festas populares espalhadas por todas as cidades do país. Em Pernambuco, nós temos uma festa que se chama o Carnaval. Porque o nosso carnaval só existe aqui. Em nenhum outro lugar do planeta você vai encontrar, num curto espaço de tempo, a quantidade de apresentações de frevo, de maracatu, de afoxé, de blocos líricos, de caboclinhos, de coco, de urso. É como se fosse uma explosão da cultura popular. O carnaval recifense, ele é uma culminância da nossa cultura popular, que é, de fato, a nossa cultura negra, a nossa cultura ameríndia, a nossa cultura única, que apenas a nós pertence. O fenômeno multicultural, adotado nos últimos 20 anos, é um fenômeno interessante. A gente traz bandas de fora, a gente coloca palcos espalhados pelas periferias, é um componente importante do nosso carnaval. Mas você pode mudar as bandas que vão para o palco quantas vezes você quiser mudar, e a característica do nosso carnaval não muda, porque o nosso carnaval é feito na rua. É feito de frevo, de maracatu, de bloco lírico, de afoxé, de caboclinho, de coco, de urso. E é por isso que o carnaval da gente atrai tanta gente. Eu não conheço ninguém, não sei se vocês conhecem, que compra a passagem para vir para o Carnaval do Recife depois da publicação das atrações do Marco Zero. Até porque, historicamente, são anúncios que saem nas vésperas do Carnaval, e quem se programa para vir para cá compra a passagem, às vezes, com meses de antecedência, sem fazer a menor ideia do que vai ter nos palcos, mas sabendo que vai ter frevo, maracatu, ciranda, coco, caboclinho, blocos líricos, etc. e tal. E aí a gente foi se debruçar sobre os números, vereador Alcides. Primeiro perguntamos, prefeitura, quanto é que nós executamos de cachês no carnaval, no ciclo carnavalesco recifense? A prefeitura respondeu, nós gastamos 26 milhões de reais de cachês. Nós gastamos 36 milhões de reais de cachês. Depois nós perguntamos, para que artistas e apresentações e datas e locais, quanto de cachê foi direcionado? E aí recebemos uma lista, vereadora Aline Mariano. Primeira tarefa que a gente fez, somar a lista para saber a diferença entre o número total. E tivemos a primeira surpresa, porque a gente foi atirar para saber qual era a diferença de cachê entre os artistas. E a gente logo se depara com a informação de que 16 milhões de reais não estão na transparência. Não estão. Eles respondem que o total de cachês pagos foi 36 milhões, ao mesmo tempo em que o pormenor que é disponibilizado pelo mecanismo de transferência, que é o pedido de acesso à informação, soma 20 milhões de reais. Está faltando 16 milhões. A prefeitura, inclusive, alega
que 2.900.000 reais foram pagos diretamente pelo patrocinador aos artistas, o que a gente acha muito estranho. É recurso de patrocínio da festa que não entrou nos cofres públicos. Foi pago, resposta da prefeitura, diretamente aos artistas. E aí inclui-se os maiores cachês. Cachês de 600 mil reais, cachês de 630 mil reais, que não passaram, de acordo com a prefeitura, pelos cofres públicos. Foram pagos diretamente pelo patrocinador. O que nos leva a crer que a curadoria talvez não tenha sido pública nesse sentido, porque se o patrocinador pagou, pode ser que ele mesmo tenha escolhido, sem ter passado por aqui. E como é que são, perguntamos também, como é que são escolhidas as atrações? Há portarias e editais que regulamentam isso. Primeiro, as pessoas que são artistas e produtoras, elas se inscrevem para se habilitar no carnaval. Uma série de documentos. O primeiro filtro é esse, a gente percebe que 1/3 das atrações que querem participar do carnaval não conseguem se habilitar, não têm os documentos necessários. Talvez por não serem, de fato, capazes de produzir a festa que se propõe, talvez por não terem ainda a possibilidade de se adequar à burocracia da prefeitura. Os demais que são habilitados, aí bota 70%, eles precisam ainda ser escolhidos. Em tese, de acordo com a portaria, eles passariam por uma comissão de avaliação artística. Inclusive, o edital coloca critérios para essa avaliação. Perguntamos à prefeitura, onde é que estão essas pontuações? Nós queremos saber as pontuações dos artistas e atrações, para saber os que passaram e os que não passaram. O que é que a prefeitura nos responde oficialmente, vereador Vitor? Fizemos análise artística e todos os habilitados receberam nota máxima. Ou seja, para mim a resposta é, não fizemos avaliação. Porque não tem professora Lúcia, que é professora, não tem possibilidade que, de acordo com critérios pré-estabelecidos, todo mundo tenha nota máxima. E aí disse que as atrações são selecionadas por uma comissão em que participam a Fundação de Cultura e a Secretaria de Cultura. Essa é a comissão que, de forma discricionária, decide quem vai tocar e quem não vai tocar no Carnaval do Recife. E aí a gente vai para os pagamentos. Estudamos os pagamentos que nos foram oferecidos. E aí tivemos aí algumas conclusões. A primeira, 52% das atrações são chamadas atração de chão. É onde mora a nossa cultura popular, que faz o Carnaval do Recife ser o Carnaval do Recife. Essas 52 atrações, a maioria, recebem juntas 17,9% do montante. Ou seja, está estranho, né? A maior parte do nosso carnaval, que faz o carnaval ser carnaval, recebe 1/5, menos de 1/5 do dinheiro total do carnaval. Aí depois a gente foi para a soma, dentro do que a prefeitura nos informou, para saber se há diferença de cachê entre artistas de fora e artistas locais. A prefeitura se orgulha muito, e nós concordamos, de que o Carnaval do Recife é mais de 90% composto por atrações locais. No total do que nos foi informado, 92,4%. Aí a gente pega a calculadora e vai somar. Esses 92,4% que fazem a cultura pernambucana ser a cultura pernambucana durante o Carnaval, ser o Carnaval, recebem no total 63,62%. Ou seja, aqueles menos de 10%, aqueles cerca de 8% que não são atrações pernambucanas, recebem quase 40% do recurso que nos foi informado pela própria prefeitura de cachês do Carnaval do Recife. Fizemos isso tudinho para poder propor. Então a gente quer propor, por exemplo, que tenha um lugar no portal da transparência em que qualquer pessoa possa ver quais foram as atrações contratadas para o Carnaval do Recife, onde cada um tocou, quantos shows fez e quanto recebeu. Não é pedir demais. A gente também propõe que haja um mutirão dentro da Secretaria de Finanças, antes do Carnaval, para que as agremiações possam organizar sua papelada, para que todo mundo possa ser habilitado para o Carnaval. A gente também propõe que a Prefeitura faça como em todos os editais, inclusive no edital da Lei Paulo Gustavo, que está vigente agora, que é contratar uma comissão externa de avaliação para, dentro dos critérios estabelecidos, definir a curadoria. Você tira da política essa definição, você traz para a cultura essa definição, para os profissionais de cultura determinarem qual será a cor, a origem e o recurso que a gente vai desprender para o nosso carnaval ser o carnaval que ele é. É curioso, porque na propaganda do carnaval você só vê a cultura popular. Mas quando a gente analisa os números, a gente vê que, muito infelizmente, a cultura popular que faz o Carnaval do Recife ser o Carnaval do Recife
não é prestigiada pelo orçamento, assim como nós também vemos que muitas vezes não é privilegiada pela programação, às vezes não é privilegiada nem pelo local. Vimos aqui desfiles de agremiações, aqui pertinho da Câmara, num lugar totalmente afastado do Carnaval, de meio-dia, num lugar em que as pessoas não conseguiam nem sentar na arquibancada por conta do calor. Vereador Rinaldo, para finalizar, o vereador Rinaldo participou da nossa audiência pública, infelizmente a Prefeitura não mandou nenhum representante do Poder Executivo. O vereador Rinaldo ficou de organizar uma conversa entre nós e a Secretaria de Governo, para que a gente pudesse ter o miudinho. A gente precisa saber, de fato, onde foi o nosso recurso, e a gente precisa saber como ele pode ser melhor utilizado para o nosso Carnaval vencer. Ouço com muita alegria a vereadora Aline Mariano, já informa o seu presidente, o senhor Vitor, que a vereadora Ana Lúcia, que é a próxima inscrita, já me cedeu 5 minutos para que eu possa ouvir todos os apartes. O fato de serem valores vultuosos, esses que Vossa Excelência traz, não quer dizer que são valores irregulares. É preciso compreender que precisa dessa água, sim. Porque a festa, especialmente a festa da rua, não tem como a gente garantir a água dos músicos através de botijão de água. Agora, é preciso saber se esse é o preço correto, como é que foi feito nos anos anteriores, se os processos de elaboração desses editais são processos participativos, democráticos, isso tudo. Então, os números por si só, eles não dizem muita coisa. Eles dizem a partir em que a gente os coloca em conjuntura. E aí eu trago um pouco para falar da vereadora Aline Mariano. E, Aline, veja bem, não há muita confusão, não, nem muita surpresa, infelizmente. O que os números nos trouxeram, tirando esses 16 milhões de reais que a Prefeitura não informa, foram feitos 12 pedidos de acesso à informação. 12. Durante mais de 4 meses. Não informa. Aí depois que a gente faz uma audiência pública, agora a gente vai informar. É tarefa da Prefeitura informar não apenas a essa casa, como a qualquer cidadão que perguntar. A lei do acesso à informação que foi aprovada na época da presidenta Dilma, ela tira o mecanismo da obscuridade. Tudo é transparente. A transparência é a regra. A obscuridade é a exceção. E não me parece haver nenhum motivo plausível para qualquer forma de obscuridade no orçamento do nosso Carnaval. E aí digo, analisamos apenas cachês, não analisamos estrutura. E o que a gente descobriu, a partir do que nos informou a Prefeitura sobre os 20 milhões sobre os quais a gente sabe para onde é que foram, é o que todo mundo já desconfiava, Aline. Quem é que anda com a cultura popular que não vê mestres, mestras e brincantes reclamar do cachê? Quem é que anda com os nossos clubes de frevo, com nossos maracatus e os nossos afoxés, que não ouvem esses mestres, esses brincantes, essas pessoas que levam essas agremiações nas costas, reclamarem do tratamento que tiveram historicamente com a Prefeitura? Quem é que não ouve, que trabalha com produção cultural no Recife, que não ouve sobre a disparidade entre artistas que vêm de fora e artistas que são locais, no que diz respeito ao cachê? Isso tudo, produtores que participaram da nossa audiência pública, que a Prefeitura não veio, disseram justamente isso. Os números traduzem aquilo que a gente sempre soube. Quem é de fora ganha mais, quem é do palco ganha mais, quem é da cultura popular ganha menos, quem é de Pernambuco ganha menos. O orçamento dos cachês do Carnaval do Recife não é equivalente à forma com que a gente faz a propaganda do nosso Carnaval. O turista vem porque ele vem atrás do frevo. E a gente pega o dinheiro e bota em cima do palco para grandes artistas nacionais, que eu também aplaudo, levarem a maior parte do nosso orçamento. E isso tem que mudar. E eu tenho esperança que isso vai mudar na medida em que a gente possa ser recebido pela Prefeitura, já que a Prefeitura não veio aqui para mostrar esses números, tirar essas dúvidas sobre os 16 milhões vereador. Que falta prestar conta para nós, porque para o TCE foi prestado conta, e para que a gente possa propor formas mais eficazes de fazer com que o dinheiro do Carnaval fique no Carnaval. Obrigado.